Era a criança e o pai falando pra criança, né? Você pode ser o que quiser da sua vida. Aí a criança depois já com uma idade vestibular e o pai falando, porra, Denis, filosofia? É difícil hoje a gente pensar, né? Que profissão que eu escolheria hoje, né? Porque a gente tá numa fase da história que tá tudo muito rápido. Né? Tipo assim, se me perguntasse há 15 anos, eu pensaria, vou ser médico. Não é o meu caso, só um exemplo, né? Eu vou ser sei lá o quê. Mano, parece que qualquer coisa hoje em dia pode ser trocado. Né? Então, é interessante esse ponto aí, né? De que a questão... Porque sempre se valorizou muito o QI e o lógico-matemático, né? E agora com a inteligência artificial já não precisa mais, já não faz diferença se é fera em matemática ou não, porque não precisa fazer mais conta, né? Mas eu não sei, eu teria uma tendência aí para alguma coisa relacionada à área de tecnologia. Só que a impressão que eu tenho é que daqui a pouco a própria tecnologia vai suprir o que a tecnologia precisa. Né? Tipo, eu sempre falava assim, eu iria para a área de TI. Eu tô vendo um monte de artigo aí falando que agora a inteligência artificial faz o que o cara do TI faz. Jovem, mergulhe de cabeça nas revoluções tecnológicas. Nós estamos aqui na mesa porque nós mergulhamos. A gente foi atrás da revolução das redes sociais e ganhamos bastante dinheiro com isso. A que está acontecendo agora é da IA. Então, eu não uso IA todo dia, porque eu não preciso mais, mas eu deveria estar usando. E eu falei isso pro meu irmão, você tem que usar IA todo dia. Você tem que ser especialista nesse negócio, em tirar as melhores respostas, em conseguir mais conhecimento através da IA, encurtar a trilha de aprendizado com isso. Então, se aparecer alguma revolução tecnológica, mergulhe naquilo. Talvez algumas não vinguem, mas na que vingar e você ficou especialista, você vai conseguir obter um benefício financeiro interessante. Então essa seria a minha dica. Se você mora numa cidade pequenininha e que tem um monte de gente que faz sempre as mesmas coisas e você quer sair dessa realidade, que nem a gente falou no início do podcast, você vai usar a internet, os livros e todas essas formas de se linkar com outras pessoas para que você consiga fazer um relacionamento e entender o que elas fazem, o que elas falam, e você poder replicar e talvez fazer coisas diferentes na sua vida. Com certeza eu iria para algo relacionado a empreendedorismo. Vendas é sempre um negócio interessante, só não sei o que vender, né? Mas vendas, eu falei com o Caio Carneiro esses dias, ele falando, Duda, eu fiquei rico com vendas, não foi com o YouTube. Né? Ele começou antes, e aí entra naquilo. Eu decidi ser o melhor vendedor que esse mundo já viu. E estourava, né? Conseguiu ir muito bem. Então, vendas eu acho que é uma coisa muito boa. Internet, né? Tem alguma coisa. É que é fogo falar isso, porque a gente meio que acaba meio que incentivando os jovenzinhos. Eu vou virar youtuber. E não é assim também, né? A gente sabe que é tipo meio quase que um jogador de futebol, né? Um em mil vai. Essa vai mesa dar bom. é a mesa dos vencedores, né, cara? O cemitério dos derrotados é silencioso. Né? Tem um podcast falando sobre como a gente não deu certo na internet. Né? Teve porque a gente não deu certo. Como ser pobre pra sempre, né? Vou falar um negócio bem de coach, tá? Não sei se tá no Rock Balboa também. Eu sinto que a visão diminuída de você pode estar nos outros. As pessoas vão te olhar e vão te diminuir. Mas você não pode se enxergar assim. Você precisa se enxergar do tamanho que você é, sem permitir que ninguém te coloque numa caixinha menor do que aquela que você já viu que você pode chegar, entendeu? E várias vezes fizeram isso. Quando eu pedi demissão da Record, eu tava no banheiro. E escutei, eu falei, nossa, coitada, né? Internet não dá dinheiro. Olha aí. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Como diria a filósofa Kelly Key, né? Baba, baby, né? Se você é pedreiro numa obra, cara, chega pro engenheiro, começa a perguntar pra ele. Porque, às vezes, quem está numa situação de poder e enxerga essa característica num ajudante, num pedreiro, num estagiário e etc., fala, pô, esse cara ou essa mina tem futuro. Eu acho que é muito importante a gente conhecer pessoas. Hoje em dia, infelizmente, cara, você entra mais numa empresa por causa de indicação do que por causa do seu currículo. Começa a andar com gente mais inteligente, começa a andar com gente que tá num propósito melhor, começa a andar com gente que tem uma habilidade específica. Eu posso não conhecer o cara mais famoso do mundo, mas eu tenho um advogado que é especialista em alguma coisa, eu tenho um cara que é professor em algo. E a gente subestima a capacidade daqueles que estão próximos também. Então, às vezes é o professor da escola, é o diretor da escola, é aquela prima próxima ou distante, é o dono do mercado da tua cidade. Quando foi a última vez que você parou para conversar com essas pessoas?
sabe? Tipo, o que você poderia fazer pra estar nesses outros lugares dentro da tua própria cidade? Ah, mas a minha cidade só tem fofoqueiro. É impressionante como pra todo argumento existe um contra-argumento, ou alguma problemática, assim, mas aqui na minha cidade... Fala assim, então vai se lascar, meu, tipo, não vem falar comigo. Eu fico irritada com essas coisas. Pô, a gente tá dando, sabe, vários caminhos e nenhum deles serve, então continua fazendo do teu jeito, que pelo visto tá dando super certo, só que não, entendeu? Então, assim, na hora que você começar a se conectar com pessoas diferentes e tiver a humildade de entender que, ainda que você não precisa admirar aquela pessoa, mas ela vai poder te ensinar algo. Todo mundo tem algo pra ensinar a gente. Pô, é muito bom, né, cara? Você sentar numa mesa com alguém que é especialista em várias coisas, né? Então você vai pegando. Só que o mesmo prazer que eu tenho de sentar na mesa, o conhecimento que a gente tá trocando ali é acessível para qualquer pessoa. Sim. Exato. Então eu acho que eu fugi um pouco do tema aqui, mas só trazer essa reflexão de que o conhecimento ele tá acessível para todo mundo. Você não precisa ter o baita network do tipo, sou melhor amigo do Flávio Augusto, do Thiago Nigro, Natália Arcuri. Não, mas a internet tá aí, é só dar o play. Eu nunca imaginaria, caramba, mano, eu tá com Malu, Perini e Natália Arcuri. Não, eu não tenho esse acesso. Talvez a maioria das pessoas que tá em casa nunca vai sentar com vocês. Só que assistir esse podcast de graça, você tá pegando a mesma coisa que eu tô pegando aqui. Entende? Tipo, aqui acabou, eu vou embora. Eu não vou pra casa de vocês pra comer alguma... A não ser que me convide, né? Eu não vou. Então, eu acho que esse negócio do network é interessante, mas essa parte de compartilhar conhecimento... Cara, talvez eu nunca sente na mesa com o Warren Buffett, mas eu posso ler o livro dele. Que é tipo um intensivão de, caramba, passei 8 horas com o Warren Buffett absorvendo o que ele tem de mais incrível. Posso pegar o livro do Bruno Perini, posso pegar o livro da Natália Arcuri. Então, às vezes a gente não tem acesso a pessoas pessoalmente. Só que às vezes ler um livro tem quase o mesmo efeito e custa muito mais barato. E é mais acessível para quem não tem tanto acesso quanto nós, que hoje eu tô aqui porque eu sou um youtuber. Agora, se eu fosse um Zé Ruela que não tem conhecimento nenhum, que não tem amigo nenhum, que não fala com ninguém, nunca que eu estaria aqui. Mas o assistir esse episódio e ouvir tudo que vocês falam em todo episódio aqui, eu posso. Né? Então, acho que tem um pouco a ver com o interesse também em aprender cada vez mais e sugar conteúdos de pessoas muito inteligentes. Assim a gente vai crescendo e melhorando a parte de ter senso crítico. Mas no Brasil tem um dado interessante, que tem um viés nesse dado, eu vou explicar logo a seguir. Quem faz faculdade ganha na média 141% a mais do que quem tem apenas ensino médio. E quem faz pós-graduação ganha 350% a mais do que quem tem apenas o ensino superior. Só que quem vai pra faculdade geralmente já tem mais dinheiro. Sim. Então, o pessoal que tem mais dinheiro continua tendo mais dinheiro ao longo da vida. Se você aí não é uma pessoa que tá na comunidade, que tá realmente com muito pouco dinheiro, eu sou a favor da faculdade. Porque eu acho que se você é um filhinho de papai que tá dentro de casa e não tem capacidade de argumentação, não tem capacidade de estudar sozinho, nunca estudou, eu acho que você precisa ir pra faculdade pra você ter... abrir a mente e ter contato com pessoas diferentes. Então, esse é o meu ponto de vista com relação à faculdade. Porque eu já tive a visão oposta, de que faculdade não prestava pra nada. Porque eu fiz faculdade e eu não uso a minha faculdade. Talvez por isso, né? Mas foi muito importante, olhando se eu olhar hoje pra trás, eu vejo que, poxa, eu tive contato com pessoas muito diferentes de mim. E eu tive que ter... né, habilidades para argumentar com elas. Eu tive que ter habilidades, criar habilidades para que eu pudesse estar ali e participar do ambiente. Então, de fato, eu acho que a faculdade pode abrir a mente, mas depende do tipo de pessoa. Nesse caso, nesse formato... É um custo, né? E é um financeiro custo, de tempo, exatamente. de tempo é dinheiro Por também. isso que eu falei, se você é um filhinho de papai, como hoje tem uma galera aí da geração atual que né, a gente vê porque a gente tem jovens na nossa família, a gente, a faculdade vai te ajudar, porque vai te tirar dessa zona de conforto e te levar para um outro ambiente onde você vai ter que nadar aí sozinho, né? Mas aí o exército não é melhor? Eu acho. Pode ser, Eu acho. não é? Pode ser também. Passa E um até o aninho trabalho, lá. até o trabalho. Passa Vai ser office boy. Mas eu prefiro o serviço militar obrigatório. Ele, lógico que vai criar uma série de características no recruta, mas é um ano quase de trabalho escravo, cara. Porque Mas aprende muita Você coisa, que né? passou. Eu me arrependo de não Aprende. ter pego. Aprende Eu acho que molda bastante. caráter. Molda. Não, molda, É, porque você submissão. trabalha pra Se você cacete, só for você filho de aprende a ter militar, você molda também. responsabilidade. Tipo, eu fui. É que você Mas já é um nasceu negócio nesse que- berço, né? Então você já foi moldada. Você Exato. precisava de outra
outra coisa. E que o serviço militar, o recruta hoje, ele ganha menos do salário mínimo. É muito pouco, E gente. também, quando vai chegando no final do ano, é um serviço onde você tá 24 horas no quartel fazendo segurança, aí te liberam, e no dia seguinte você tá lá pra ficar mais 24 horas, sabe? Então tem um dia de intervalo entre dois. Então, você não existe no final do ano. Você só tá em pé e deitado, em pé e deitado. É um Mas, de negócio novo, estamos falando daquela galera que tem toda a estrutura, que assim, quer se humildar, quer saber como é a vida... Exato. Quer saber como é a vida real, o que significa trabalhar em grupo, coletivismo, porque você depende muito do trabalho do outro também, né? E eu acredito que hoje, uma das coisas que a gente mais sente falta e que tem falta no mundo como um todo é o senso do coletivo mesmo, né? Acho que se todo mundo pudesse desenvolver... Parece que tá todo mundo falando disso, mas ninguém tá de fato vivendo isso, né? Viver mais, falar menos e viver mais. Vamos viver o coletivo, vamos entender como a vida do outro depende da minha vida e como a minha vida depende da ação do outro, assim. Acho que se todo mundo vivesse isso, o mundo seria um lugar melhor. Talvez seja muito otimista. Apenas um ponto sobre essa questão do exército. Eu já conheci uma família rica, onde para os homens terem acesso à herança, para poder estar na linha ali, para receber realmente o dinheiro, eles tinham uma formalidade, eles tinham que ter servido o exército. Ter feito a formação de oficiais da reserva, CPOR, né? Viu? E quando eu olhei isso, eu falei, cara, é um critério interessante. Mas o ponto que ia citar sobre faculdade é que a gente já discutiu muito isso, e eu acho que depende muito da carreira que a pessoa vai seguir, porque não dá pra ser médico e não fazer faculdade, entendeu? Vou ser médico por conta própria, deixa eu abrir esse cérebro e aprender. Não dá. Né? Agora, pra outras faculdades, eu acho que já é um negócio mais relativo. Vou falar algo polêmico. A última coisa que eu faria era uma faculdade. Acho que seria uma grande perda de tempo. Faria cursos técnicos, veria todos os cursos gratuitos que existem no YouTube, pegaria todos os cursos que tem disponíveis, faria aqueles 7 dias e pegaria meu dinheiro de volta. Desculpa, eu sei que é contra tudo que a gente faz, mas é o que eu faria, no caso. A cara do Bruno vai ter que cortar isso. Eu não tenho dinheiro, porra. Eu ia fazer, eu ia tipo, maratonar todos os cursos que eu pudesse em 7 dias, ia frequentar todas as bibliotecas. Mas você escolheu alguma área específica? Pra atacar? Eu ia entender o que eu sei fazer, como a Malu disse. Puta, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, ou buscaria inspirações. Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de modelos diferentes a serem seguidos, né? De novo, você partiu de um pressuposto, né, de que eu sou pobre, de uma origem muito humilde, e eu vejo que hoje, principalmente por conta da internet, a gente consegue ter referências que também saíram de lugares muito difíceis. Trabalho muito, né, com mulheres pretas, periféricas e tal, e que ainda tem uma representatividade muito pequena, mas hoje existe alguma representatividade. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa era buscar quem são as pessoas que saíram do lugar de onde eu saí e conseguiram chegar nesse lugar, não apenas pelo futebol ou pelo mundo das drogas ou pelo caminho, né, que não leva ninguém a lugar nenhum. Não tô falando do futebol, tá? Tô falando do caminho das drogas, que infelizmente quando a gente fala de periferia hoje, é o caminho... Não é nem um pouco fácil, mas é o que tá ali, ó. Tá ali, tá disponível. Tá disponível. E, pô, a minha mãe tá sofrendo, eu tenho uma família em dificuldade e estão me oferecendo aqui R$50 por dia, R$100 por dia, que eu vou conseguir colocar comida na mesa. Então, acho que no Brasil é muito difícil a gente falar sobre isso, porque a gente vive uma outra realidade. Mas se quisesse romper com esse padrão familiar, histórico, eu buscaria novas inspirações para começar, que poderia ser dentro da comunidade ou fora, para que caminho foi que essa pessoa traçou, e buscaria mentores também. Tipo, encontraria pessoas, de novo, que chegaram nesse lugar, pediria ajuda, pô, o que eu posso fazer? Posso trabalhar com você e tal, enquanto eu tô ampliando meu repertório. Porque eu preciso de dinheiro, né, pra sobreviver. Então não dá pra viver de renda extra só, né? Eu preciso colocar dinheiro, né, dentro de casa. Então, como é que eu posso garantir o básico e entender que o meu fator principal é tempo? Eu tenho 18 anos e tenho um tempo restrito, por isso não vou pra faculdade até, porque o meu tempo de deslocamento mais o trabalho vai perpetuar aquilo pra sempre. Então esquece faculdade nesse momento da vida, pego o tempo que eu tenho, vou fazer uma renda honesta, da maneira que eu puder, para garantir o básico. Com o resto do tempo eu vou aprender, ficar perto de pessoas que cresceram, e a partir disso eu vou entender, putz,
aonde eu vou colocar a minha mente para aprender a gerar mais valor e crescer no empreendedorismo, não numa carreira. Faz sentido. Se eu tivesse 18 e não tivesse dinheiro, eu não iria pra faculdade. Eu não tenho dinheiro. Tem que resolver um problema antes. Sim. Agora, eu gostaria de ter tido a maturidade, não sei se eu teria, porque geralmente a gente com 18 tem uma cabeça e com 30 a gente pensa, poxa, que legal seria ter minha cabeça de hoje com 18, né? Mas eu teria levado muito a sério algumas disciplinas escolares. E eu adoro história, por exemplo, mas eu tô falando de português e matemática. Matemática, pelo menos o básico, não é, cara, equação de segundo grau, é porque, pô, a gente investe, a gente vê que é conta de multiplicar, dividir, subtrair e somar. Se eu souber bem frações, cara, pô, o numerador, o denominador, se o denominador aumenta, a relação fica menor, você já tá bem já. E a parte do português não é saber conjugar o verbo ser no pretérito mais que perfeito. Isso daí... É você saber realmente se expressar de forma escrita. Porque em rede social, isso é mega importante hoje em dia. Você escreve muito. E aí, com rede social, eu consegui ter mais alcance. Eu me tornei uma pessoa mais produtiva. Ao invés de dar aula para 30, eu tô dando aula para 10 mil. E isso porque eu consigo escrever bem. Até no final do meu livro eu boto um esboço do que seria aquela educação que eu gostaria de dar, por exemplo, a Maria Tereza. Pensando fora escola, né? Eu gostaria que ela fosse muito boa em algumas coisas. Primeira delas, né? Teria que ser boa em leitura, porque é difícil escrever bem sem ler bem. Então a pessoa tem que ser capaz de interpretar texto, e hoje em dia a gente vê que essa habilidade está em falta. Difícil. Vários conflitos acontecem por conta disso. Interpretação errado, de né? texto. Interpretou bem, escrever bem, teria que ser bom em fazer redação e matemática básica. Isso pra mim seria o trivial, né? O trivium lá de trás dos antigos, né? Que eles tinham educação em trivium e quadrivium. O quadrivium seria o quê? Eu acho que é importante ter uma boa oratória, principalmente em rede social. Todos aqui se expressam bem, por isso nós estamos nessa mesa e não gravando um podcast sobre por que não tivemos sucesso na internet, que ninguém veria. O outro ponto é que, se você quer construir algo grande, você vai ter pessoas trabalhando junto com você. Então é interessante conseguir entender essas pessoas e também dar uma direção para que todos possam colaborar juntos. Eu citei o Ray Dalio falando que o livro dele é uma bosta, ou Princípios, mas aqui... fazendo um contraponto, ele escreveu um outro livro, que é o Princípios para Entender a Ordem Econômica Mundial em Transformação, alguma coisa assim. E esse é muito bom. Ele é um cara que ele é meio prolixo, ele coloca muita coisa, mas ele tem umas ideias lá muito interessantes. Ele fala, por exemplo, que quem enriquece geralmente são pessoas dotadas de um nível educacional interessante. Ele não fala que isso é faculdade, são pessoas que se educaram, que colaboram em torno de um mesmo objetivo, ou seja, não é uma pessoa fazendo tudo sozinha, geralmente ela arranja mais gente para fazer, e elas conseguem algum tipo de inovação, não necessariamente tecnológica, mas uma inovação em processos, por exemplo, dentro de uma economia onde elas têm a certeza de que elas terão acesso aos resultados do trabalho delas. Ou seja, o lucro realmente será delas, não vai ser algo usurpado por uma outra pessoa. Então, educação é mega importante para isso. Você conseguir também botar os outros para colaborar em torno do objetivo. Total. Sim. E aí, os últimos 2 pontos, educação financeira, para entender os números da empresa, o que você vai fazer com o seu dinheiro. E o outro é que a pessoa tem que ser boa em vendas também. Você pode ser um excelente orador, mas você pode não ser capaz de convencer os outros, né, de como aquilo que você oferece é importante. É uma coisa que foi ruim pra mim, é que hoje eu gosto de estudar. Mas eu falo, né, que a minha vida estudantil começou quando a minha vida escolar acabou. Na escola eu odiava, eu era o pior aluno. Eu saí de uma escola porque eu ia repetir e fui para outra, né? Em algum momento eu comecei a gostar de estudar. Então, querendo ou não, o livro, o estudo, um bate-papo, ouvir gente que é uma referência, isso eu acho fundamental, cara. Como que foi? Acho que o Thiago Brunet, que tem naquele livro dele, acho que é Dinheiro Emocional, se não me engano, alguma coisa. Como que é, meu? Tipo assim, educação é igual a instrução mais uma referência. Não é exatamente isso, mas envolve 2 coisas, instrução e referência. Tem que ter alguém que é referência. Quem é a referência? Tipo assim, se a Nath quiser ser jornalista, quem é a referência? Se eu quiser ser um vendedor, cara, o que o Caio Carneiro fez, velho? Né? Então, acho que tem alguém que é muito incrível. E as pessoas, como muitas pessoas têm um costume de se vitimizar, ela tem o costume de olhar para quem não conseguiu. Tipo, não, você pode fazer. Mas ninguém consegue. Não sei o que lá. Olha para quem conseguiu. Eu tenho um exemplo muito legal, que talvez esteja saindo um pouco do tema, mas é um exemplo que eu gosto muito, cara. Deve ser uma moça, uma senhora, esses dias, que ela, cara, pobre, tipo pobre nível hard, sabe? Muito pobre. Tinha acho que 10 irmãos. Aí o pai dela morreu.
A mãe teve que ir trabalhar, né? E trabalhava tipo no campo, lá, sabe? Esses bagulho bem zoadão mesmo, de trampo, de criar calo o dia inteiro, né? Aí ela, que era acho que a filha mais velha, devia ter 12 anos, 13, teve que começar a cuidar dos 9 irmãos, sei lá, e teve que começar a trabalhar de empregada doméstica para ajudar a mãe. Aí começou a trabalhar para sobreviver. Mas ela falou, né, lá no programa, eu sempre tive uma mentalidade, eu não vou morrer nessa pobreza desgraçada não nasci pra isso, né? E você vê uma pessoa que morava no fim do mundo, não tinha o que a gente tem de acesso hoje, isso há 30 anos. Falou, não, eu não vou viver assim não. Começou a trabalhar, limpava as casas e tal. Aí chegou alguém e falou, você não quer começar a vender bolo para fazer uma renda extra? Ela falou, beleza, vou fazer um bolo e tal. Começou a fazer bolo, pegou as manhas, fez bolo bem pra caramba, conseguiu abrir uma primeira loja. Aí ela falou, cara, eu vou continuar trabalhando, porque isso aqui não dá o que eu quero ter. Eu quero ter uma vida boa mesmo. Aí começou a trabalhar, não gastava com tênis, com ostentação, com nada, todo mundo tirando barato da cara dela. Você é burra, meu, você já podia estar fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não, eu quero montar outra loja. Montou outra, e a dona da Sodi, que faturou acho que 800 milhões, se não me engano, no ano passado. Pô, que legal. Mano, isso é muito louco, entende? Tipo assim, eu não quero saber do cara lá que desistiu, do cara que não fez nada. Sim. Eu quero saber da mulher, que era mais pobre que quase todo mundo que tá assistindo, provavelmente. Com certeza. E hoje é multimilionária. E ela tinha o quê? Na internet ela tinha. Ela tinha muita disposição pra falar, eu não vou morrer nessa pobreza desgraçada. Eu vou trabalhar que nem uma condenada. Eu vou vender, eu vou fazer renda extra. Eu não vou subir meu nível. Eu vou juntar dinheiro. E foi subindo. Hoje tem loja até nos Estados Unidos, Miami, o caramba, né? Eu tive a oportunidade, né, de entrevistar a Cleusa também. Eu já tava assim, eu sei essa história, eu sei. Já sabia o plot twist. Mas você contou muito bem. Mas você contou muito bem, foi muito bom. Tentei manter o segredo, né? Então, a minha sugestão, a minha dica é, seja a pessoa mais interessada do ambiente onde você está. Da sua família, da sua faculdade, da sua sala de aula, da rua, da padaria, do lugar de networking, que as suas buscas no Google, no ChatGPT sejam sempre em busca de mais conhecimento. Nath, eu não sei nem o que perguntar. Coloca aí, como ganhar dinheiro. Vai aparecer primeiro Bets. Essa você sai. Você pula. Essa você pula. Caraca, você pula. Aparece Bet primeiro mesmo? Não sei, mas com certeza. Eles têm mais dinheiro, né? Impulsiona. Eles compraram céu, o Brasil. Então, pula Bets. Aí você, dá uns 2 scrolls, assim, gira 2 vezes. Aí você começa. Começa pelo canal, né, do Bruno, da Malu, vai pro canal do Duda, vai pro meu e tal. E de um vídeo que você viu alguma palavra, você vai pra um outro conteúdo, e pra outro, e pra outro, e pra outro. E não pare nunca mais. Boa. Excelente. Você tem uma dica, Baú, que quer dar? Eu gosto dessa ideia de fazer as perguntas. Eu acho que não ter vergonha de fazer as perguntas idiotas também, né? E nem orgulho. Nem orgulho, né? Porque tem gente que é orgulhosa a ponto de não falar. Aqui no podcast, eu faço as perguntas idiotas e aí as pessoas falam assim, nossa, eu acho que eu tava com essa dúvida e a Malu foi lá e fez. E geralmente sai uma explicação muito legal de algo que parecia idiota, mas não era. Então eu acho que não ter vergonha de fazer as perguntas idiotas é realmente uma coisa que pode te ajudar a evoluir bastante. Porque da pergunta idiota vai sair uma resposta da qual você vai poder pensar e falar, putz, não era isso que eu queria, era outra coisa, e aí você vai evoluindo. E eu acho que, falando só sobre relações, assim, a gente, não sei por que, tende a acreditar que para eu ter uma relação de networking, eu preciso elogiar as pessoas. Nada me deixa mais constrangido do que o elogio. Eu, pelo menos particularmente, me sinto muito mal, não sei, meio constrangida, assim, quando vem alguém e... nossa, você é maravilhosa. É legal, assim, é legal. Ainda mais na frente dos outros, né? Mas isso não vai me conectar com você. Então, se você quer criar uma conexão real com uma pessoa, faz uma pergunta pra ela. O que foi mais difícil? Nossa, mas você tá bem? Você tá precisando de alguma ajuda? Você não passa fome? Sabe? Qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, que celular você usou pra gravar aquele teu primeiro vídeo? Você acha que eu preciso de uma câmera? Pergunta alguma coisa, não fica bajulando. Cara, é anticlímax total bajulação. Anticlímax, tipo tesão, sabe? Meu, esquece. Você nunca mais vai transar com aquela pessoa se você começar a bajular. Isso eu aprendi com o Silvio Santos. Silvio Santos odiava pessoas que elogiavam ele? Não só odiava, mas ele humilhava. Não precisa ir nesse nível. Caramba. Mas assim, se você quisesse mesmo chamar a atenção do Silvio, você precisava, tipo, se colocar no nível dele.
Tipo, eu sou tão boa quanto você. Não se sentir abaixo dele. Tô viva, respiro. Tipo, beleza, você é o Silvio Santos, honro tua história. Mas e aí, o que você almoçou ontem? Sabe? Então, eu acho importante isso. Também como você vai se conectar com outra pessoa vai ditar muito o quanto a outra pessoa vai querer se conectar com você. É o tal do interesse na outra pessoa, em outras coisas. Então, você ser interessado, no final das contas, vai com certeza abrir portas, porque você vai fazer perguntas boas. Achei uma dica horrorosa, Nath. Você não pode elogiar, né? Tô brincando. Obrigada. Não, mas eu vou melhorar. É isso, porque a crítica faz eu ficar melhor. Não, achei uma boa dica, eu só tô brincando com essa questão. Que celular que você tá usando hoje? Você quer saber? Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.